Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, amorecos! Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Todas as semanas a gente tá por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Meu nome é Renato Sansão e hoje o papo vem repleto de bolinhas de tênis, alta performance e polêmica. Isso porque vamos falar aqui de um dos filmes mais controversos do ano, a história meio real, King Richard criando campeãs. E para me acompanhar nessa resenha, temos aqui o meu, o seu, o nosso Marcudo. Marcudo, direto e reto, cara, estamos diante do filme que dará a Will Smith o seu tão sonhado Oscar, cara. Fala, Sansa, Paulinha, pessoal. Olha, eu continuo preferindo e torcendo pelo Benedict Cumberbatch, por Ataque dos Cães, mas tudo indica que vai ser o ano do Will Smith, e a verdade é que em King Richard ele entrega. E olha só, temos aqui também a nossa profissional de tênis, beach tênis e squash, Paula Trevisan. Paulinha, King Richard faz por merecer aí as 6 indicações que teve para esse próximo Oscar? Oi, Renato. Oi, Marcudo. Que bom estar de volta. Olha, se a gente for no seco, assim, sem analisar, 6 indicações por 6 indicações, dava pra passar? Até dava, mas aí quando a gente vê que Licorice Pizza teve 3 indicações, A Filha Perdida teve 3 indicações, a gente começa a se questionar de onde vieram essas 6. Porque, né, tem filme que é muito mais filme, concorrendo a menos estatueta. Aí a gente começa a se perguntar. Eu gosto de uma polêmica, viu? E olha, gente, nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado mesmo nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido esse Rei Ricardo criando campeãs, recomendamos que dê um pulinho na HBO Max antes de dar sequência aqui nesse programa. Então, olha só, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Saca pra nós aí, Norbinha. You wanna check on the kids? Let's check on the kids. We got future doctors and lawyers, plus a couple tennis stars in this house. The chances of achieving the kind of success that you're talking about is just very, very unlikely. Okay, you're making a mistake, but I'm gonna let you make it. Watch them hit a few balls. All right. So tell me your names again. I'm Venus. I'm Serena. So what'd you think? Muito bem, queridões, o negócio é o seguinte, hein? King Richard criando campeãs é um filme biográfico inspirado em Richard Williams, pai das lendárias tenistas Serena e Venus Williams. Completamente obstinado em fazer das suas filhas futuras campeãs mundiais de tênis, o seu Richard usa métodos nada convencionais para treinar as duas. Treinando na chuva ou no sol, nas quadras de tênis detonadas lá de Compton, Califórnia, o trio desafia as probabilidades intransponíveis de sucesso, incluindo preconceito, e percorrendo a trajetória que acaba por entregar ao mundo 2 das maiores feras do esporte. Eu acho que não tem mais como falar sobre tênis sem falar das irmãs Williams. E era essa história que eu mais queria ver no filme, só que... Não, com certeza, Marcudo. Pra mim foi muito interessante, porque eu sou uma pessoa que não tem o costume de assistir tênis, e com certeza dos poucos nomes que eu já tinha ouvido falar, além do nosso saudoso Guga, né? Um salve aí pra ele que deve estar ouvindo a gente, certeza, ele é um ouvinte assíduo, né, do SQLVS. O nome das irmãs Williams nunca tinha deixado de aparecer nos grandes nomes do tênis, né? Então eu fiquei muito curiosa quando saiu a história do filme, quando foi lançado, com Will Smith ali no papel do pai delas. Então foi muito legal, inicialmente. Depois, quando a gente mergulha na história, eu vou aqui, né, repetir o Marcudo. Só pra não ficar só nessa, mandando aqui, né, rapidamente um abraço pro Guga Kirten e também pro Guga Chakra, que estão sempre ouvindo o Senta que lá vem spoiler. Bom, antes da gente mergulhar de cabeça aqui na resenha de King Richard, vamos dar uma rápida passadinha pra ver o que público e crítica tem achado dessa produção. Conta pra gente, Paulinha. Olha, Sansa, eu vou dizer pra vocês que a recepção tá sendo muito boa. No IMDb a gente tem mais de 60 mil avaliações e a nota tá com uma média de 7,5, passou de ano. No Metacritic, o nosso Metascore aponta 76 de 100, também passou de ano.
Já o exigente Letterboxd está com 3.7 de 5, e algo me diz que também passou de ano, porque a gente está acostumado a ver notas muito piores por aqui. E no Rotten Tomatoes, o filme está com uma aprovação de 91% da crítica e 98% do público. É um público bem do Will Smith, né? Vamos combinar que é um público bem fiel. Mas o que importa para mim e para você ouvinte é saber o que a gente aqui do SQLVS achou. Qual é a nossa opinião no Senta Que Lá Vem Spoiler? Quem começa? Eu demorei bastante pra assistir King Richard, porque eu tinha na cabeça que não fazia muito sentido esse oba-oba todo em cima do Will Smith, porque pra mim tem trabalhos melhores nesse Oscar, como o próprio Cumberbatch que eu citei. E me incomodava também a questão do filme ter omitido muitas coisas que não fariam bem em tela, digamos assim, né? E tudo isso é verdade mesmo, né? Sem contar que o roteiro me incomoda demais, mas a gente fala disso mais pra frente. Mas claro, o filme tem coisas boas, começando pelo elenco. As meninas, eu coloco todas as irmãs, elas são muito boas. Mas a Venus e a Serena, elas são ótimas, ainda mais quando a gente compara com as originais, né? No final do filme tem um videozinho das originais, elas são muito parecidas. A Unjano Ellis, né, que faz a esposa dele, tá muito bem, mas eu não sei se era pra uma indicação também. Eu gosto do personagem do John Bernthal, que faz aquele treinador italianão que quer estourar, mas consegue se segurar, né? E eu gosto muito do Will Smith, né? Apesar do roteiro, eu acho que a caracterização dele é muito boa. É aquele jeito que ele fica arqueado, olhando pra baixo, o timbre de voz, o jeito de falar, tá tudo lá. Eu comentei no nosso grupo, antes da gente gravar, que ele é convincente ao ponto de tornar o Richard aquele cara intragável que ele parecia ser de verdade, né? Apesar, de novo, do roteiro. Mas enfim, resumindo, eu acho que no geral é um filme mediano pra bom, que desperdiça muitas chances, mas tem uma atuação que realmente está bem forte. Olha, gente, falar de King Richard, acho que antes de mais nada, Marcudo, Paulinha, é a gente falar do Will Smith, né? Will Smith é um cara que a gente torce por ele, né? Um cara que a gente aprendeu a gostar, é muito fácil gostar do Will Smith, né? A gente conheceu ele no começo dos anos 90 com o Maluco no Pedaço, depois ele arrebentou em Independence Day, um dos filmes que mais me marcou indo ao cinema assistir. Ele fez a franquia MIB, Homens de Preto, ele fez Inimigo do Estado, ele fez Eu, Robô, ele fez Ali, ele fez Eu Sou a Lenda, ele fez Bad Boys, né? Ele fez Hancock, né? Fez 7 Vidas, cara, Esquadrão Suicida, né? Que tem muitas críticas por aí, entre outros filmes que vão ser menos heróicos, né? Menos o cara que salva o mundo e mais dramáticos, né? E o Will Smith, ele tem muitas facetas, né, cara? Ele transita de forma muito tranquila e com muita naturalidade entre os diversos estilos possíveis, né? Ele é capaz de ser super competente num filme de herói, num filme de drama, e a gente lembra da Procura da Felicidade, né? Nas comédias, eu lembro de Hit, Conselheiro Amoroso, se eu não me engano é ele lá no filme, é uma comédia maravilhosa, ele tá ótimo, tem muita risada. Então o Will Smith é esse cara que carrega consigo toda o carinho do público, de uma forma geral, né? Dificilmente a gente se depara com um filme dele e fica ou indiferente ou acha ruim, né? Isso posto, cara, a gente precisa colocar aqui que o Will Smith, ele é também produtor, né, de todos os filmes dele já há algum tempo, ele produz, ele é o grande cara que faz acontecer King Richard, e ele é o protagonista, né? Então ele acaba fazendo parte de uma condução que levanta muito a bola para ele mesmo cortar, para ele mesmo sacar, para ele mesmo ir pro voleio na rede, para ele mesmo brilhar e aumentar suas chances, né, de concorrer ao Oscar. É um filme que tem vários momentos Oscar bait, de melodrama, com a câmera bem focada na fisionomia, né, do Will Smith, e proporciona para ele diversos momentos ali para ele poder, enfim, ser reconhecido nas premiações. Tem ido bem nas premiações até aqui. Concordo com o Marcudo, eu gosto demais da performance do Benedict Cumberbatch, né? Legal a gente lembrar que ao lado do Benedict e do Will Smith a gente tem o Denzel Washington por A Tragédia de Macbeth, o Andrew Garfield por Tic Tic Boom, que a Paulinha adora, e o Javier Bardem por Apresentando os Ricardos, né? Que pra mim acaba sendo mais coadjuvante do que um ator principal. Tudo exposto, cara, se o filme não tivesse 2 horas e meia de duração, que pra mim é um assinte pra um filme que nem tem tanta coisa assim pra mostrar, e que acaba se repetindo, sobretudo na primeira hora, o filme desceria com um pouco mais de facilidade. Se o filme fosse mais abrangente em relação ao caráter, né, do personagem principal aqui, e tudo que envolve a história pregressa dele, sobretudo,
eu acho que o filme seria mais verdadeiro e aumentaria as suas chances e não seria tanto bem contra o mal, sabe? Eu não gosto quando acaba caindo nesse tipo de coisa. Mas eu tô curioso pra saber o que a Paulinha achou, se ela tá com o Marcudo, se ela tá comigo, se ela tá torcendo pelo Will Smith. Como é que foi sua experiência com King Richard, Paulinha? Olha, eu vou fazer o coro aqui de que não dá pra falar do filme sem falar do quanto o Will Smith abrilhanta, na minha opinião, o filme. Eu vi algumas pessoas falando que ele tava um pouco caricato, eu já acho que ele tá muito bem. Eu acho que é uma ótima atuação dele. Eu acho ele um ótimo ator. Tô com o livro dele aqui na minha frente, eu gosto dele. Eu acho que ele é um ator carismático. Inclusive, acho que, não sei se as pessoas sabem, ele doou o cachê, né? Que, sei lá, era mais de 250 milhões de reais pro elenco. Porque quando o filme foi anunciado que ia estrear nos cinemas e na HBO ao mesmo tempo, como o cachê do elenco é vinculado ao sucesso da bilheteria, Will Smith abriu mão e todo o elenco recebeu o cachê dele como bônus. Então, ele é uma pessoa que tem esse carisma, ele tem esse peso dentro da comunidade cinematográfica e eu acho que ele tem uma trajetória que é muito respeitável. Isso posto, não tá no páreo pra mim pra concorrer com outras produções. Por várias questões que acho que a gente vai falar aqui mais pra frente mesmo, quando a gente entrar em alguns momentos do filme. Eu acho ele muito, muito bom. Mas, assim como o Marcudo citou ali no comecinho, eu senti falta de ver um pouco mais dessas meninas, né? Eu acho que, além da atuação delas estar primorosa, e aí eu vou citar aqui que a Sania Sidney, que interpreta a Venus, ela é canhota. E não só ela teve que aprender a jogar como uma das maiores tenistas da história, ela teve que aprender a jogar com uma mão que não era dominante. E em nenhum momento isso passa pra gente em tela. Então, assim, é um trabalho muito bem feito de todo o elenco. E faltou um pouco. Então, a impressão que eu tive foi que o filme ficou ali um pouco volátil, porque como biografia, eu achei que, né, a pretensão, eu achei que estava um pouco superficial, como drama também estava raso, como contar a história delas, elas não apareceram. Então, eu acho que o filme ele ficou um pouquinho à deriva ali, justamente para não dar margem para uma coisa um pouco mais intensa e controversa. E aí eu acho que ele não chegou onde ele tinha que chegar. Vamos lá, olha gente, King Richard é um filme que mistura, como falamos aqui, drama, comédia e história real, que costuma aí ser uma forma que chama bastante atenção do público, né? A gente viu pelas notinhas aí em cima, que a Paulinha contou pra gente, que a produção caiu, né, no gosto do público e também da crítica. Mas, por outro lado, tem gente reclamando, né, que o filme meio que apaga o lado mais obscuro e controverso do Richard para trazer um verniz de benevolência aí no personagem. Queria saber como é que vocês enxergam isso. Olha, continuando até a minha fala anterior, eu acho que é muito complicado, porque quando a gente ouve os relatos da época, e aí tem muitas entrevistas em que o Richard, pai, apareceu, né, e ele interfere, ele é em vários momentos até grosseiro, em vários momentos até inadequado ali, nos momentos de mídia, a gente acaba não tendo essa clareza na tela. Eu acho que o filme mostra que estamos falando de uma pessoa difícil, vamos colocar dessa forma, né, mas sempre com aquele escopo de eu sou difícil porque eu estou aqui para proteger as minhas filhas. E aí isso ficaria excusável demais. Eu acho que o ponto principal, que é um casal, né, no caso ele e a esposa, que decidiram todo o futuro das filhas antes mesmo delas nascerem, e isso é muito preocupante, isso fica absolutamente apagado, isso não aparece em tela, em nenhum momento isso é pautado. E existem muitas denúncias de que o Richard, antes de casar com a mãe das meninas, ele tinha uma outra família, que ele falou que saiu para comprar um negócio e desapareceu, nunca mais voltou. E abandonou outros 4, 5 filhos, inclusive uma bebezinha de 2 meses. E uma dessas filhas dele veio várias vezes a público durante a premiere do filme, durante o lançamento, falar que piada, o quanto isso, pra quem conhece a história verdadeira, o quanto esse filme é uma piada, que de King esse cara não tem nada. Então eu acho que a gente não pode... É claro que estamos aqui analisando a obra, mas pensando que estamos falando de uma biografia que tenta de alguma forma contemplar uma história verdadeira, me parece que a história não foi tão bem sucedida em colocar o todo e aprofundar mesmo. Eu acho que o Richard Williams, ele vem ali com uma bagagem de uma história de vida muito bonita. Eu não vou colocar aqui bonita, vou colocar uma outra palavra. Ele vem com uma bagagem e uma história de vida desafiante. Uma pessoa que sofreu racismo, uma pessoa que teve ali contato com a Ku Klux Klan, que viu na pele uma série de coisas que a gente só ouve falar hoje em 2022. E o filme não trazer nada disso para não aprofundar
nesse personagem, para não trazer toda a complexidade que a personalidade dele demandaria em tela, para mim foi um pouco frustrante e decepcionante. Muita gente esperava um tela quente e acabou vindo um Sessão da Tarde, Marcudo? Não sei se é bem um Sessão da Tarde. Eu acho que o filme tem até umas camadas interessantes, mas eu concordo com a Paulinha, me incomoda muito como o roteiro força esse heroísmo do Richard. E, porque assim, realmente o filme joga na cara dele como ele é escroto em vários momentos, o mais forte vem da própria esposa dele, mas isso vem sempre acompanhado dessa aura açucarada mesmo, né? Se contar aquela sequência no começo do filme, que ele abandona a família no restaurante só pra ser agredido na quadra, depois quase matar o cara e depois ele vê o cara morrer, e aquilo não aconteceu daquele jeito, né? Então me incomoda também forçar esse melodrama desse jeito. No filme, o máximo que a gente vê é o Richard fazendo as meninas jogarem tênis na chuva, né? Ou então ele obriga, entre aspas, elas assistirem Cinderela para elas aprenderem uma lição de vida. Ou então ele abandona elas no mercadinho por 5 minutos. Mas a verdade é que o cara chegou a colocar vidro na quadra de tênis para elas aprenderem a se movimentar direito. Ele arrancava a cabeça de boneca para elas não terem instinto materno. Ele agiu para transformar aquelas meninas que ele tanto aparece no filme querendo defender a infância em máquinas, né? Até a questão de Compton, que é aquele bairro humilde onde eles vivem no filme, a verdade é que ele mudou a família pra lá só pra fortalecer a narrativa, né? Então tem muita coisa errada nesse filme, muita passada de pano. Cara, até por ser King Richard e não Queen Venus ou Queen Serena, né? E é uma pena que a gente tenha tão pouco das duas, principalmente da Serena Williams, né, cara? Uma puta personalidade, né? Uma baita tenista com pouquíssimo tempo de tela. Essa coisa da biografia, né? Isso que eu acho curioso e que o filme me deixa um pouco desconfortável, que é aquela coisa. Imagina que você tá numa livraria, uma livraria, gente, 2022, hein? Você tá numa livraria na seção de biografias, né? Você talvez se interessasse pela biografia da Venus Williams. Provavelmente você se interessaria pela biografia da Serena Williams. Mas será que você estaria interessado em conhecer a história do Richard Williams, que é o pai delas, né? E os métodos deles? Então, assim, eu acho que o filme faz muita curva pra colocar um brilhantismo num coadjuvante. Tem várias histórias parecidas com a do King Richard. Eu vou lembrar, talvez a mais famosa aqui no Brasil, que é o pai, né? O Francisco, o pai do Zé de Camargo e do Luciano, que, cara, deu uma puta raça pros filhos serem ouvidos na rádio local e depois aparecerem mais e, se sacrificou pra dar o primeiro violão e incentivou pra caramba a carreira dos filhos a cantarem ali no centro e tal. E que foi um baita herói, né? E o filme chama Os Filhos de Francisco. Mas mesmo o filme chamando Os Filhos de Francisco, a gente tem muito Zezé e muito Luciano na tela, né? O Francisco, sim, tá ali presente, sim, ele dá nome ao filme e tudo mais. Só que ele compõe, né? Ele não é o cara que é central. Você não tem toda a história em torno dele. Ele não é o biografado. Então isso me incomoda um pouco, porque de fato algumas coisas são distorcidas pra fazer com que esse personagem tenha toda essa aura, pra fazer com que o Will Smith tenha todas as possibilidades aí de ser não só indicado, mas sair vencedor, né, do próximo Oscar. Exato, e eu acho que é importante a gente colocar aqui que ninguém tá querendo vilanizar a pessoa do Richard. O que a gente tá querendo colocar é que em tela não apareceu a complexidade de todos esses tópicos, não apareceu todas as facetas dessa história. E aí a gente acaba ficando só com essa versão de herói que pra qualquer pessoa que der um Google no mínimo, né, pra entender o que foi que aconteceu, qual o papel dele ali na história das meninas, descobre que não é tão simples assim, né? Chamar de King, meio forçado. E até remete um pouco, né? Um filme que o Marcudo adora, que é Bohemian Rhapsody, né? Quando a gente tem, né, Marcudo, uma baita de uma oportunidade de mostrar um pouco mais do Freddie Mercury, né? E a gente é super curioso pra saber mais das nuances, da história dele, da caminhada dele, trajetória e tudo mais. E o filme fica pasteurizado, né, cara? É um Freddie Mercury superficial, muitas vezes caricato. E apesar de eu gostar muito da performance do Will Smith, eu acho que em alguns momentos ela beira a caricatura. Mas a gente não pode falar porque, né, desse filme, porque o Marcudo tem uma tatuagem gigante do Malek nas costas. Então, sei lá, acho chato. Eu não sei de onde saiu. Eu acho que King Smith é melhor que Bohemian Rhapsody em quase tudo, menos nas músicas, né? Porque é a trilha sonora que salva aquele filme.
acho que é interessante a gente trazer para cá que o tênis sempre foi, né, desde a sua criação lá em 1873 na Inglaterra, um esporte para pessoas brancas, com grana e que raramente tem competidores negros com algum destaque. E justamente por isso que era tão importante e é curioso observar que o filme opta por contar apenas a história do Richard e não das meninas. Que é uma coisa que a gente estava esperando. Eu queria saber o que vocês acharam dessa escolha. A gente falou um pouco, mas pensando na história do esporte. Eu disse que o filme perdeu uma baita oportunidade justamente por isso, né? Porque a história de duas meninas negras subindo num esporte elitista, no começo dos anos 90, era praticado só por brancos mesmo. E essa história é muito interessante, né? E uma dessas meninas é considerada talvez a maior tenista de todos os tempos. Era isso que eu queria ver. Era mais aquela emoção delas vencendo as tenistas que parecia inimaginável delas baterem. O que o filme mostrou disso foi o que me deixou preso na história. Ficar vendo o Richard 2 horas e meia, realmente é muita coisa para um filme desse, distribuindo a escrotidão dele, me cansou um pouco. Eu acho que o ideal era a história do King Richard acabar no primeiro ato, e depois de lá a gente seguia com as meninas até o fim. Mas eu tenho a impressão de que a ideia era essa, até o Will Smith entrar no projeto, a coisa mudou de rumo. Gente, eu não sou um especialista em esportes no cinema, mas eu sei que é muito difícil coreografar tênis. Ao contrário dos esportes coletivos, o tênis particularmente ele é muito difícil e eu acho que o filme é muito feliz ao fazer isso, né? Contextualizando um pouco mais no tênis. É muito curioso, você sabe que eu gosto de tênis, mas é um pouco cansativo essa coisa elitista, né? Porque realmente é um esporte caro, a manutenção das quadras é cara, ele é praticado por pessoas que realmente têm condição, ou vêm de uma família, ou têm um patrocínio, e raramente a gente vê tenistas negros, né, de sucesso. Dá pra contar, eu acho que nos dedos de 2 mãos, os grandes tenistas negros, tanto homens quanto mulheres, que a gente tem na história, sendo que só de brancos, né, a gente tem inúmeras biografias e competidores por todos os lados, né, de olhos claros e tudo mais. Isso me afasta um pouco do esporte, acho que acaba afastando muita gente, né? Ele fica uma coisa meio parecida com golfe, e aí é interessante também quando a gente lembra no golfe do Tiger Woods e de todo o destaque que ele acabou ganhando, né? Inclusive num período temporal parecido, né? Das irmãs Williams. Eu gosto muito, cara, das irmãs Williams, mas gosto demais das duas, da personalidade das duas e tudo que elas representam, né? Até por isso eu queria ter visto mais no filme, né, da Venus e da Serena. A atuação das meninas é muito interessante, legal a Paulinha ter trazido aqui alguns detalhes. Elas fazem um trabalho muito bem feitinho. A única coisa que eu não compro, gente, é essa coisa happy family o tempo todo, vamos apagar a luz e dormir, carinho nas meninas, e você tem lá 5, 6 irmãs no mesmo quarto, numa paz, numa harmonia, sabe? Que pra mim, pelo menos, cara, não convenceu. E se meu pai arrancasse a cabeça das minhas bonecas, eu ia ficar muito chateada. Não ia ficar de boa fazendo ótimo sax no dia seguinte. Mas o que eu queria colocar também dentro disso que vocês falaram, justamente, vocês estavam falando, todo mundo queria ver um pouco mais delas, eu descobri que a Venus foi a primeira tenista que fez com que os salários do masculino e do feminino se equiparassem. E isso sequer é citado. Então, assim, existe uma importância tão grande delas no esporte, e isso não ser sequer colocado ali é triste, né, sobre várias óticas. E, pensando aí no histórico do esporte, a gente imagina a quantidade de nãos que elas receberam, esse caminho extremamente racista que elas tiveram que percorrer, a quantidade de desafios que elas tiveram que enfrentar, e novamente, nada disso é considerado dentro da tela. E eu me pergunto, e se elas não tivessem sido tão bem-sucedidas, ele seguiria sendo King Richard? Porque ele teve uma boa ideia? Ou porque elas foram meninas fantásticas que entregaram tudo em quadra e são esses fenômenos absurdos no esporte? E aí eu acho que isso incomoda todos nós. Bom, molecada, vamos falar um pouquinho aqui de Will Smith. Aos 53 anos de idade, ele já soma, gente, 74 créditos como ator e protagonizou filmes épicos e memoráveis, como eu falei anteriormente, Independence Day, Homens de Preto, Sua Lenda, A Procura da Felicidade, entre muitos outros. O cara já recebeu 2 indicações ao Oscar, mas não levou nenhuma. Ele bateu na trave com Ali, onde ele interpreta o lendário boxeador Muhammad Ali, e também em A Procura da Felicidade. É bem interessante, né, de observar como ele fez a transição, primeiro da comédia para ação, depois da ação para o drama, e eu queria saber se vocês acham, né, que aqui em King Richard, Will Smith atinge o seu ápice como ator.
Chegou a vez dele no Oscar, Marcudo? Eu também sempre achei o Will Smith um bom ator. Depois que ele pulou o Morpheus em Matrix para fazer aquela trolha de Wild Wild West, que ele se arrepende profundamente até hoje, inclusive, ele tem escolhido uns projetos interessantes, né? Dessas 3 indicações, eu acho que essa de King Richard é a mais certeira. E ele já tá com uma montanha de milha de tanto viajar para receber prêmio. E eu acho que vem mais um aí no domingo. E eu não me incomodo, não. Eu acho que eu tô no meio caminho ali com o Marcudo. Eu tô muito afim que o Benedict leve, porque eu acho que ele tá estupendo, né, no Ataque dos Cães. Mas não é uma estatueta que vai me incomodar. Não é uma estatueta que não é merecida se o Will Smith levar. Não é uma coisa que a gente vai dizer, não, o Oscar deu como prêmio de consolação. O Leonardo DiCaprio. Mas, eu vou me permitir, já que a gente tá só em 3 aqui, uma digressão, tem um vídeo famoso do Chris Rock, que sempre roda no stand-up, em que ele fala que para você chegar no patamar de um ator negro de muito sucesso como ele, aí ele fala do Ed Murphy, etc., você tem que ser o ator. Aí ele brinca, até fala ali do condomínio de casas que ele mora, que ele vira e fala, no meu condomínio de casas tem 4 negros, moro eu, o Mary J. Blige, o Ed Murphy e o Jay-Z. São 4 negros. E o que meu vizinho branco faz? Ele é dentista. Então, assim, veja bem, para você estar ali naquele espaço, conquistando o que você conquistou sendo negro, é um caminho muito mais tortuoso. Não importa o quanto Hollywood tente compensar isso de alguma forma. Eu acho que o Will Smith, ele tem um mérito absurdo. O tamanho que ele é dentro da indústria, o que ele produz hoje em dia. E isso tem que ser compensado de alguma forma. Pensando na produção específica do King Richard, não acho que é o melhor trabalho dele. Acho que ele já fez coisas um pouco mais inspiradas até, apesar de ele ter gostado muito desse projeto, mas é um ótimo trabalho. Não vejo ele como caricato, né? Já até falei como o pessoal tá falando. Acho que ele conseguiu trazer pra tela aquela postura um pouquinho desagradável do Richard sem ficar exagerado, que eu acho que é o que o projeto demandava mesmo dele. Muito bem, por falar em Oscar, King Richard recebeu, como falamos, o total de 6 indicações. Além de melhor filme e melhor ator, o filme foi indicado nas categorias melhor roteiro original, melhor montagem, melhor atriz coadjuvante para Aunjanue Ellis, que interpreta sua esposa, e melhor canção original com Be Alive, interpretada por ninguém menos que Beyoncé herself. E aí, gente, o filme tem chance de sair de mãos cheias no próximo domingo? Sendo bem direto, eu acho que não deve ir além do Will Smith, se ele ganhar, claro. Talvez tenha alguma chance em montagem e canção, mas eu não imagino mais que isso, não. Olha, eu vou concordar em gênero, número e grau com o Marcudo. Eu só vou acrescentar que parece que Dona Beyoncé talvez estará ao vivo interpretando pra gente direto de uma quadra de tênis de Compton. Existe, viu, essa fic, gente? Então, estamos aguardando. Quero ver ela, mas eu também quero ver todas as outras canções, aquela canção linda do Encanto. Então, não dá nem pra gente cravar aí. Eu acho que se alguém levar, vai ser o Will Smith mesmo. De resto, se a gente olha os concorrentes em cada uma das categorias, o King Richard não sobressai em mais nenhuma. E nem nessa, né? Nem na de ator, vamos combinar. Cara, eu queria fazer uma menção honrosíssima aqui, e eu vou errar o nome dela pela 3ª vez. A Aunjanue Ellis, né, que faz a esposa do King Richard. Ela que teve recentemente em Lovecraft Country, né, gente, como a Hippolyta Freeman. E que é uma baita atriz, né? Que bela atriz, como ela rouba a cena quando ela tá presente, como ela dá uns tapas de pelica ali no King Richard, que não é King porra nenhuma, coloca ele no lugar dele, né, coloca ele com os pés no chão ali, né, traz muito da responsabilidade, traz muito do drama, né, do filme. Eu acho que o trabalho da Aunjanue Ellis é exemplar, é excelente, mas ganhar Oscar é outra história, né, gente? Ela vai ter a Ariana DeBose pela frente, a Kirsten Dunst, como a Paulinha falou, esse ano tá difícil. Bom, minha gente, vamos de notinhas? Quero saber aqui de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão para King Richard Criando Campeãs, que tá disponível para você assistir na HBO Max. Conta aí, Paulinha. Olha, por tudo que a gente falou, o que eu vou dizer para quem tá ouvindo a gente é, se você já deve ter assistido, mas se você ainda for assistir sem nenhuma expectativa, o filme vai bem. É um bom entretenimento. Ele fica ali numa superfície gostosinha de assistir. Por conta disso, eu vou dar 70 poltronas amarelas. Bom, eu passei o programa defendendo as atuações e criticando o roteiro, né, além de outras questões de produção. Como as atuações dão uma desequilibrada para cima, eu vou dar 63 poltronas amarelas. Olha, gente,
King Richard é um bom Sessão da Tarde, né? Se a gente for pensar, é um bom Sessão da Tarde. Mas quando a gente pensa que ele tá ali do lado de Beco do Pesadelo, Duna, Belfast, Licorice Pizza, Ataque dos Cães, Amor Sublime Amor, o próprio Coda, né? Drive My Car, ele empalidece, né? Muitas mudanças na história original para estar a favor do filme, fazer o filme crescer mais, ser visto por mais pessoas. Amo você, Will Smith, mas eu vou deixar o filme aqui com 55 poltronas amarelas. Muito bem, depois de fazer as aritméticas aqui, todo mundo é de humanas, chegamos à média de 63 poltronas amarelas para King Richard. Norbinha, sobe aquela música de quem bateu na trave, passou por cima da linha do gol, mas entrou. Bom, e é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí na sua cama, no sofá, no busão, na academia, nas quadras poliesportivas, lavando aquela pia de louça gostosa, o zapeando pelo serviço de streaming e também salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Muito obrigado, viu, lindezas? Muito obrigada. Queria lembrar pra todo mundo que domingo, agora dia 27, tem Oscar e na sequência tem episódio comentando as premiações do Oscar. Então chega junto, fica ligado, faz o seu bolão, faz a sua listinha e aí a gente vai ver quem acertou, quem não acertou. E será que o Will vai levar? Tchau, gente. Obrigada. Isso aí, a expectativa vai estar grande pra domingo. Domingo de Oscar é sempre legal. E é isso aí, valeu, até a próxima. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Marcudo. Obrigado você que ouviu a gente até aqui. Muito bem lembrado, viu, Paulinha? Vai ter programa especialíssimo com a cobertura completa do Oscar 2022 no comecinho da próxima semana. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau! Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!